um dia do início das aulas, servidores municipais de Florianópolis decidem manter a greve. Susto no mar, embarcação naufraga na praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis. Passageiros são resgatados com a ajuda de outro barco. Sem alternativa, a primeira cadeia sem grades de Santa Catarina não tem autorização para funcionar. Posição de risco, Santa Catarina é o terceiro estado do país que mais sofreu com desastres naturais em 20 anos. E com a volta às aulas, os pais precisam ficar atentos ao peso do material escolar nas mochilas dos filhos. A coluna começa a entrar em um certo desgaste, ela começa a entrar em sofrimento. E esse sofrimento vai acarretando também algumas mudanças, posturais. Boa noite. Imprudência. Durante os 30 primeiros dias de janeiro de 2017, a Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 33 mil motoristas acima do limite de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina. O índice foi 8,6% acima do valor registrado no mesmo período de 2016, quando foram registradas 31 mil multas pela mesma infração nas 4 BRs do estado. Em média, a polícia multou mais de 1.000 veículos por dia no estado. Além da multa de R$ 880,41 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, o condutor que estiver 50% acima da velocidade permitida pode perder o direito de dirigir. Susto, uma embarcação afundou na praia da Lagoinha do Leste, no sul da ilha, aqui em Florianópolis. Por sorte, outro barco passava no local e ajudou no resgate dos passageiros. As imagens mostram o barco ainda afundando. Os passageiros usavam coletes salva-vidas e estavam à deriva. Outro barco ajudou no resgate das pessoas. Entre os passageiros estavam mulheres e crianças. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Passeios em embarcações de pequeno porte são comuns em Florianópolis. Algumas praias, inclusive, são acessadas somente através desses barcos. E o uso de coletes é obrigatório para esse tipo de transporte. E hoje à tarde, na Armação da Piedade, em Biguaçu, um veleiro com 3 tripulantes ficou à deriva em alto mar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, rebocou a embarcação até a marina. Não houve feridos. A primeira cadeia sem grades de Santa Catarina, que seria inaugurada em março, pode não funcionar. A Secretaria da Justiça do Estado barrou a iniciativa que iria acontecer dentro do complexo prisional da Trindade. Uma cadeia sem armas, sem algemas e com pouquíssimas grades. Essa é a ideia do Sistema PAC, Associação de Proteção e Apoio ao Condenado. Aqui neste espaço iriam ficar 12 presos do regime fechado. No local, eles iriam trabalhar, estudar e seriam os responsáveis pela alimentação e pela limpeza, permitindo a recuperação e inserção social através da valorização humana. Aqui eles teriam escola, oficinas e todo o tratamento psicológico que eles precisam quando vêm para uma prisão, para se perdoar e entender o que aconteceu, se valorizar. A iniciativa já existe há 15 anos no Brasil. Em Minas Gerais, o Sistema PAC é referência, sendo incentivado e apoiado pelo governo estadual, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Enquanto a reincidência no sistema prisional tradicional chega a quase 80%, no Sistema PAC não ultrapassa 10%. Além disso, o custo para manter um preso no Sistema PAC chega a ser 65% menor. E aqui dentro desse espaço eles seriam abordados por essa terapêutica penal própria. Então, uma atividade intensa que inicia às 6 da manhã, que vai até às 10 horas da noite. Nas APACs, os nossos recuperandos são responsáveis pela segurança, pela disciplina, eles são obrigados a estudar, são obrigados a trabalhar, nós temos aulas de valorização humana, enfim, uma rotina diária intensa que permite uma mudança de mentalidade.
Em Santa Catarina, as obras da APAC começaram há menos de 2 anos. O recurso veio de doações e de bazar. A estrutura está praticamente pronta e deveria começar a funcionar em março. Mas o governo do estado é contra. Por estar dentro de uma unidade prisional e muito próximo do presídio masculino, a Secretaria de Justiça acredita que a APAC iria gerar muita insegurança. A APAC espera rever a situação e busca alternativas para tentar fazer o local funcionar. A gente está disposto a fazer algumas modificações, se for necessária, mais muro, alguma coisa a gente quer que aconteça. A gente quer entrar em diálogo com eles para que aconteça, ou aqui ou fora, mas então eles têm que nos achar um local, que eles já tinham dito há um tempo atrás que não tinham encontrado. Agora vão procurar de novo, então. Para tentar reduzir o número de crimes, que aumentou 43% em Chapecó, a Polícia Militar deverá contar com uma nova alternativa: a rede de vizinhos, que deverá auxiliar na distribuição de informações para conter a criminalidade. Elaine tem um estabelecimento comercial no distrito de Marechal Bormann, zona rural de Chapecó. Esse será o primeiro local que vai receber o projeto. Para tentar coibir assaltos e roubos, a empresária colocou grades e câmeras de segurança no mercado, mas acredita que a rede de vizinhos será mais uma ferramenta que deverá auxiliar a comunidade. Vai dar mais segurança para o local e eu acho que devia ter a base aqui também para ajudaria, melhoraria muito. Carros, motocicletas e celulares correspondem à maioria dos objetos levados pelos assaltantes. De acordo com dados da Polícia Militar, nos últimos 2 anos, 50% dos autores de roubos contra pessoas foram identificados e detidos. Segundo o comandante da PM, o distrito de Marechal Bormann deverá receber o projeto piloto porque tem o maior índice de crimes graves. Fazer o cadastramento, criar uma rede de WhatsApp onde cria um canal de comunicação dentre a comunidade e a partir daí nós então temos um acesso fácil onde colhidas as informações por parte da comunidade, é repassado para o nosso setor de inteligência, onde nós podemos efetivamente fazer as prisões em parceria com a Polícia Civil e outros órgãos de inteligência que nós possamos, então, retirar de circulação as pessoas que cometem delito naquela região. Elton reside no bairro EFAP. Ele já foi roubado mais de 10 vezes e o estabelecimento dele fica a menos de 2 quilômetros da base da PM. Mas nem isso coíbe a ação dos bandidos. E o projeto também deverá ser instalado no bairro nos próximos meses. Pode até dar uma agilizada, né? Que daí manda um WhatsApp, ó, foi assaltado tal lugar, aqui e ali, quando vê, acaba fechando o cerco, né? Dona Sueli também sofre a angústia diária da insegurança. Ela que já teve seu carro roubado. A dona de casa acredita que com essa nova tecnologia, os crimes devem ser resolvidos com mais rapidez. Eu acho que vai ser bom, né? A gente vai se comunicar mais fácil com a polícia, vai ser mais ágil. E você vai ver a seguir, o impasse continua. Servidores municipais de Florianópolis mantêm greve na véspera do início das aulas. E ainda pelo segundo dia, bombeiros trabalham no combate às chamas na mata do Parque do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Nós voltamos já. A produção industrial catarinense teve um bom resultado no último mês de 2016. Os dados da pesquisa foram divulgados hoje pelo IBGE. O crescimento foi de 3,6% em dezembro na comparação com o mês anterior. Em nível nacional, Santa Catarina apresentou o 4º melhor índice entre os 14 estados pesquisados. Quando a comparação é com dezembro de 2015, o crescimento da indústria catarinense é ainda maior, 6,3%. O crescimento foi puxado em especial pela confecção de artigos do vestuário e acessórios, 17%, setor têxtil, 9,6%, pelos produtos alimentícios, 8,5%, e a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 50,9%.
O governador Raimundo Colombo participou hoje de um encontro com o presidente da Argentina, Maurício Macri, em Brasília e teve a oportunidade de defender algumas pautas de Santa Catarina junto ao bloco do Mercosul. Diminuiu a intensidade da ameaça do Transpacífico, que era um bloqueio muito forte para as nossas exportações. A partir do momento que o Brasil e a Argentina se integram nesse movimento, dão uma segurança para a gente em termos de futuro. Nas questões mais operacionais, quer dizer, há uma boa vontade comum de melhorar o relacionamento, de ampliar tanto a venda dos produtos para a Argentina quanto a compra dos produtos argentinos para o Brasil. E isso aumenta, né, de forma positiva para os dois países o intercâmbio. E fortalece o Mercosul, é muito positivo isso. E é claro, no caso de Santa Catarina, destacadamente a questão do turismo, né, que é importante para nós. Todos os países que fazem divisa, né, de fronteira conosco, está havendo um trabalho conjunto de fortalecimento de uma ação de combate ao crime organizado. E isso é uma coisa muito importante, porque a violência está sendo uma ameaça cada dia mais forte, mais presente. E é importante que a gente tenha consciência de que nós não produzimos a droga, ela entra pelas nossas fronteiras. Então, a partir do momento que nós trabalhamos em conjunto, nós melhoramos o desempenho, aumentamos nossa eficiência, o resultado vai ser melhor. É preocupante a destruição da mata no Parque do Tabuleiro em Palhoça, na Grande Florianópolis. Hoje, os bombeiros tiveram mais um dia de luta contra as chamas. Os bombeiros reiniciaram no meio da manhã desta terça-feira o combate às chamas que atingem a reserva natural da Serra do Tabuleiro em Palhoça, na Grande Florianópolis. Desde a tarde de ontem, o incêndio destrói a mata na região. Cerca de 400 hectares foram atingidos pelas chamas. A ação humana pode ter provocado o início do incêndio. 2 homens de 19 e 28 anos e uma mulher de 30 foram presos por tráfico de drogas. Na casa de um dos criminosos foram apreendidos 200 quilos de maconha. A droga estava em sacos de estopa. No local havia também uma espingarda calibre 12 e um revólver 38. Os 3 tinham antecedentes criminais por tráfico, roubo e outros crimes. Um dos 8 fugitivos da penitenciária industrial de Blumenau morreu em um confronto com a polícia militar no município de Gaspar. O homem tinha 25 anos. Outros 2, um de 23 anos e outro de 34, foram levados para o Hospital Santo Antônio para serem medicados. Outros 4 ainda continuavam foragidos. Eles cumpriam penas por crimes como assaltos, tráfico de drogas, associação criminosa e falsidade ideológica. Fim das férias para crianças e jovens de Lages, na Serra Catarinense. É que hoje foi o primeiro dia de aula na rede municipal de ensino da cidade. Ao todo, 17 mil estudantes iniciaram o ano letivo. O município conta com 75 centros de educação infantil e 33 unidades escolares. Já na rede municipal de ensino de Florianópolis, são quase 30 mil alunos que devem retornar às aulas amanhã em escolas e creches e também nos núcleos de educação de jovens e adultos e idosos. No total, são 131 unidades educacionais. Ficar bastante comprometido. Hoje à tarde, em Assembleia Geral, os servidores decidiram por unanimidade continuar com a greve que já dura 3 semanas. Depois da Assembleia, eles saíram em passeata pelo centro da cidade. Em nota, a Prefeitura da capital disse que lamenta o descumprimento da ordem judicial para que os servidores voltem a trabalhar. Além disso, ressalta que a partir de amanhã inicia o desconto dos dias parados aos servidores que não comparecerem aos locais de trabalho. É verdade, o calendário vai ser mantido nas escolas. Conversei agora há pouco com o secretário de Educação de Florianópolis, professor Maurício, e ele afirmou que realmente o ponto vai ser cortado em função da decisão judicial de considerar a greve neste momento ilegal. Jamais discordarei de um movimento de classe trabalhadora necessário e embasado em interesses não personalistas, mas que incluam as necessidades dos trabalhadores sem, contudo, esquecer da população. Nunca podemos esquecer de quem paga a conta. No momento em que a população que paga a cara conta da estrutura pública passa a ser prejudicada, o movimento reivindicatório perde a graça e perde a razão. Negociação e queda de braço não combinam. Considero que tanto o prefeito Jean quanto os líderes sindicais de Florianópolis estão devendo maiores esclarecimentos à população.
Após atraso de quase 3 horas, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, abriu inscrições na internet. A previsão era que o sistema fosse aberto ao meio-dia, mas segundo o Ministério da Educação, estava passando por ajustes finais. Quem tem mais informações é o repórter Juan Todescarte. Vão até sexta as inscrições para o FIES, o Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil. O número de vagas não foi divulgado, mas a estimativa é de que mais de 250 mil alunos possam ser beneficiados. Para fazer a inscrição, basta acessar o site cisfies.mec.gov.br. Juan Todescarte, para o Band Cidade. E você viu aí que as aulas já estão começando, mas é importante que os pais fiquem atentos a um detalhe que tem tudo a ver com a saúde dos filhos: a mochila escolar. Ano letivo quase começando e com ele a velha preocupação dos pais com os materiais escolares. Em época de compra é bom ficar atento, pois não faltam atrativos para chamar a atenção da molecada. Não, uma labuta, né? A gente corre para lá e para cá, procura os preços melhores, né? Ela quer de acordo com as coisas que ela gosta, da TV, tudo assim. Tinha caderno, eu já comprei o material dela. Agora ela já viu caderno diferente aqui, ó, vó, tem esse caderno aqui, ó, não sei o que, não, já comprei. E a questão da mochila pesada, a senhora se preocupa com isso? Bastante. Eu prefiro de rodinha. Com tanto material atraente e com o aumento da cobrança das escolas em relação aos objetos necessários para o ano, quem se torna a grande vilã dessa história é a boa e velha mochila. Especialistas recomendam que os estudantes não carreguem mais do que 10% do seu peso corporal. Por exemplo, se uma criança pesa 30 quilos, ela não deve levar mais do que 3 quilos na mochila. Parece fácil, né? Mas a carga é facilmente ultrapassada. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o peso carregado deve ser bem distribuído. Mochilas com uma alça, por exemplo, acarretam sobrecarga em um lado do corpo, podendo causar desvios posturais bem graves. E essa sobrecarga depende da idade, depende da estrutura que a pessoa tem, depende do nível de condicionamento, mas quando isso não tem, quando não existe esse condicionamento, a coluna começa a entrar em um certo desgaste, ela começa a entrar em sofrimento. E esse sofrimento vai acarretando também algumas mudanças, né, posturais, como desvios, escolioses, essas coisas podem acontecer, e também o desgaste degenerativo dos discos, né? Mesmo assim, tem gente que não se preocupa muito com a questão postural. E a desculpa está sempre na ponta da língua. Sei, mas eu acho melhor do que dos dois lados, porque ela fica batendo muito nas costas. A Sociedade Brasileira de Ortopedia prevê que 70% dos problemas de coluna na fase adulta são causados pelo peso e esforços repetitivos durante a infância e adolescência. A prevenção, a gente sempre diz que é o melhor tratamento, né? Sempre quando a gente vai tratar uma coisa, sempre a prevenção vem em primeiro lugar. O que pode ser feito, existem várias alternativas, como, por exemplo, hidroterapia, pilates, musculação, entre outros. E depois do intervalo, a programação da Folia. Confira as datas dos eventos de Carnaval de Florianópolis. E você vai ver também, motoristas precisam ficar atentos às datas para pagamento do IPVA com desconto. Band Cidade volta em instantes. O motorista catarinense deve ficar atento aos descontos para pagamento do IPVA em Santa Catarina, que neste ano está bem mais barato. Karina Kopp. Os proprietários dos veículos com placa final 2 que quiserem pagar o IPVA em 3 parcelas sem juros têm até a próxima sexta-feira, dia 10, para realizar o pagamento da primeira parcela. As demais parcelas têm vencimento no dia 10 dos próximos meses. Já o prazo para o pagamento em cota única é 1º de março. A Secretaria da Fazenda lembra que o pagamento depende do final da placa, mas isso não impede o motorista de quitar o IPVA a qualquer momento. A guia do pagamento e também das taxas pode ser impressa pela internet. O não pagamento implica em notificação fiscal com multa de 50% do valor devido mais juros. A boa notícia é que os motoristas de Santa Catarina irão pagar 4,4% a menos no IPVA de 2017. Karina Kopp de Florianópolis para o Band Cidade. Santa Catarina é o terceiro estado do país que mais sofreu com desastres naturais em 20 anos. A posição geográfica do estado contribui para um número maior de eventos climáticos. Enchentes, temporais, vendavais.
Em Santa Catarina, estes são fenômenos relativamente comuns. Em 20 anos, o estado teve um prejuízo de mais de 17 bilhões de reais provocados por desastres naturais. Mais de 400 mil residências sofreram algum tipo de dano. Quem já enfrentou uma grande catástrofe climática sabe que tudo pode começar de repente. Um simples vento se transforma em uma tempestade. Mas é importante a gente saber que tem muita gente que trabalha e dedica toda a vida a tentar prever esse tipo de fenômeno. Aqui no Cirã, ao primeiro sinal de mudanças bruscas, um alerta é emitido. A má notícia é que Santa Catarina tem uma posição geográfica que contribui para esse tipo de ocorrência. Justamente a região que fica entre as latitudes tropicais e as latitudes polares. Então, justamente por isso, aqui no estado, nós temos influência tanto dos sistemas tropicais, principalmente no verão, quanto dos sistemas meteorológicos polares, que vêm do sul, no inverno principalmente, né? Então, esse encontro aí de diferentes massas de ar que acaba levando, né, a tantas tempestades, e isso é espalhado por todas as épocas do ano. Já que não se pode evitar, o jeito é tentar minimizar os danos e salvar vidas. Para isso, a Defesa Civil Estadual tem elaborado estratégias para garantir um melhor preparo da população para agir em situações extremas. Quando você passa a dar um alerta, você tem que fazer com que a população entenda como reagir a um alerta. Então, isso também é um processo de mudança cultural e é o desafio. Uma alternativa pioneira para que a informação chegue até a população são as notificações que serão enviadas por SMS. Cerca de 10 mil moradores de 20 cidades catarinenses já se cadastraram e poderão ser avisados pela Defesa Civil de qualquer situação adversa. A mensagem de cadastramento foi liberada a partir do dia 1º. Isso vai ocorrer por todo o mês de fevereiro. O que está sendo montado para esse ano é algo inovador. Nós vamos ficar na ponta do que diz respeito à prevenção de riscos de desastres mundialmente. O carnaval acontece neste ano entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março. Aqui em Florianópolis estão confirmados desfiles das escolas de samba e os tradicionais blocos de rua. No dia 17 de fevereiro será a largada do carnaval com bloco no mercado. No dia 19, bloco do Zé Pereira no Ribeirão da Ilha. Já no dia 23 de fevereiro será o enterro da Tristeza, saindo da rua General Vieira da Rosa. Dia 24, 25 e 27 tem Baiacu de Alguém em Santo Antônio de Lisboa. No dia 25 de fevereiro tem Bloco dos Sujos na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade. Também no dia 25 tem desfile das escolas de samba de Florianópolis na Passarela Nego Querido. No dia 27 e 28 de fevereiro será a apuração dos desfiles das escolas de samba. E o Band Cidade desta terça-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.